E se você pudesse falar com Deus e tentar mudar o destino de uma cidade inteira, Abraão fez isso. E o que aconteceu nesse diálogo é um dos momentos mais impressionantes da Bíblia. Depois do encontro com os 3 visitantes, eles se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Mas antes de partir, Deus revelou algo a Abraão. Deus disse que o pecado de Sodoma e Gomorra era muito grave. O clamor havia subido até o céu e ele desceria para ver. Era o início de um julgamento. Abraão entendeu. Seu sobrinho Ló estava lá. Sua família estava lá. Ele não podia ficar em silêncio. Então ele se aproximou. Abraão disse: "Destruirás o justo com o ímpio?" Era uma pergunta direta, profunda, cheia de coragem. Se houver 50 justos na cidade, tu destruirias o lugar? Abraão estava intercedendo, pedindo misericórdia. Deus respondeu: "Se houver 50 justos, eu pouparei toda a cidade." Mas Abraão não parou. Ele avançou com respeito, com humildade, mas com ousadia. 45, 40, 30, 20. Abraão foi reduzindo o número, cada vez mais profundo, cada vez mais ousado. Então Abraão disse: "Que o Senhor não se ire se eu falar mais uma vez. E se houver apenas 10? Deus respondeu: "Se houver 10, eu não destruirei." O diálogo terminou. Abraão ficou em silêncio. Ele havia ido até o limite, mas agora o destino de Sodoma estava selado. Esse episódio revela algo poderoso. Abraão não ficou calado. Ele intercedeu. Ele lutou. Ele buscou misericórdia. Mas quando os anjos chegaram em Sodoma, o que encontraram foi ainda pior do que se imaginava, e a destruição se tornou inevitável. Se você quer ver o que aconteceu dentro de Sodoma e como Deus salvou Ló no último momento, inscreva-se no canal, porque a história continua. Ecos da Eternidade. Episódio 24. A noite em que Sodoma caiu, em uma única noite. Uma cidade inteira desapareceu. Mas antes da destruição, houve um aviso e uma chance de fugir. 2 anjos chegaram a Sodoma ao entardecer. Ló estava à porta da cidade. Quando os viu, percebeu algo diferente. Ele se levantou rapidamente e insistiu: "Venham para minha casa." Ló preparou comida, ofereceu abrigo. Parecia uma noite comum, mas a cidade não era comum. Antes de dormirem, homens da cidade cercaram a casa, jovens e velhos, toda a cidade reunida. Eles exigiam que os visitantes fossem entregues. A maldade era total, sem limites. Ló tentou proteger os visitantes. A situação saiu do controle, os homens avançaram, tentaram invadir, mas então os anjos agiram. Eles cegaram os homens do lado de fora. Mesmo assim, os homens continuavam tentando entrar. Era o nível extremo da corrupção. Então os anjos disseram a Ló: "Pegue sua família e saia imediatamente, a cidade será destruída." Ló tentou avisar seus genros, mas eles riram. Pensaram que era brincadeira, não acreditaram. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló. Ele hesitou, mas os anjos o seguraram e o tiraram dali. Era misericórdia. Fujam, não olhem para trás, não parem. Era uma ordem direta. Simples. Ló, sua esposa e suas filhas correram. Saíram da cidade. O céu começava a mudar. Algo estava prestes a acontecer. Então caiu fogo do céu, enxofre, chamas. Sodoma e Gomorra foram destruídas completamente, sem volta. Durante a fuga, a esposa de Ló olhou para trás. Um olhar, uma desobediência. E naquele instante, ela se tornou uma estátua de sal. A destruição terminou. O lugar virou ruína. Fumaça subia da terra como de uma fornalha. Abraão olhou e viu a destruição, mas também viu algo importante. Ló havia sido salvo. Esse episódio mostra: Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele avisa, ele dá chance, mas o tempo acaba. Depois disso, Ló seguiria para um lugar isolado. E ali uma nova história começaria. Uma história marcada por medo e decisões difíceis. Se você quer entender o que aconteceu com Ló depois de Sodoma, inscreva-se no canal, porque a história continua. Ecos da Eternidade. Episódio 25. Depois da destruição. Depois do fogo, depois da destruição, depois de perder tudo, o que restou? Ló sobreviveu, mas a história ainda não tinha acabado. Sodoma havia desaparecido. Tudo virou cinzas. Fumaça subia da terra. Silêncio.
um silêncio pesado. Ló não quis ficar em Zoar. Ele estava com medo, inseguro, sem direção. Então foi para as montanhas, levou apenas suas 2 filhas e passou a viver em uma caverna. Isolamento total, sem cidade, sem pessoas, sem futuro claro. A vida que conheciam havia acabado. O mundo delas parecia ter terminado. Com o tempo, um pensamento começou a crescer. Elas acreditavam que não havia mais homens na Terra. Achavam que a linhagem da família iria acabar. Era medo, desespero, falta de visão. Então tomaram uma decisão. Planejaram algo errado, algo que traria consequências. Elas fizeram Ló beber vinho. Ele ficou sem consciência. E naquela noite, uma das filhas executou o plano. No dia seguinte, o plano continuou. A outra filha fez o mesmo. E novamente, Ló não percebeu. As 2 engravidaram. E dali nasceram 2 povos, Moabe e Amon. Nações que teriam uma história marcada por conflitos com Israel. Esse episódio não é sobre aprovação, é sobre consequência. Mostra o que acontece quando decisões são tomadas sem direção, sem Deus, sem clareza. Enquanto isso, Abraão estava em outro lugar, seguindo a promessa, caminhando com Deus. A diferença entre caminhos começava a aparecer. Esse momento revela algo forte. Sobreviver não significa estar bem. É preciso direção, é preciso fé. É preciso continuar caminhando com Deus. E enquanto essa história se encerrava, Deus continuava trabalhando com Abraão. A promessa estava mais próxima do que nunca. E algo inesperado ainda aconteceria antes do nascimento de Isaac. Se você quer acompanhar o cumprimento da promessa, inscreva-se no canal, porque a história continua. Ecos da Eternidade, episódio 26. Entre o medo e a promessa. Mesmo depois de tudo, Abraão ainda sentia medo, e esse medo o levaria a cometer o mesmo erro. Mas desta vez, as consequências seriam ainda mais sérias. Abraão partiu para uma nova região, se estabeleceu entre Cádiz e Sur, e passou um tempo em Gerar. Ali, ele encontraria um novo desafio. Sara ainda era bonita, e Abraão temeu. Temeu ser morto por causa dela. Então disse: "Ela é minha irmã." O rei daquela região, Abimeleque, viu Sara e a tomou para si. Parecia que a história estava se repetindo, mas algo diferente aconteceu. Deus apareceu a Abimeleque em sonho e disse: "Você está morto por causa da mulher que tomou." Era uma advertência direta, séria, imediata. Abimeleque respondeu: "Eu não sabia." Ele disse que era irmã. Eu agi com o coração puro. Era verdade. Ele havia sido enganado. Deus reconheceu isso, mas deixou claro: "Fui eu quem te impediu de pecar. Agora devolva a mulher e peça a Abraão que ore por você." Abimeleque chamou Abraão e perguntou: "Por que você fez isso? Que erro cometi contra você?" Era uma pergunta forte. Justa, Abraão disse que teve medo. Pensou que não havia temor de Deus naquele lugar. Abimeleque devolveu Sara e foi além. Deu presentes, rebanhos, servos, honra e declarou publicamente a inocência de Sara. Então Abraão orou e Deus restaurou Abimeleque e sua casa, porque havia algo acontecendo ali. As mulheres estavam estéreis e Deus as curou. Tudo isso aconteceu pouco antes do cumprimento da promessa. O nascimento de Isaac estava muito perto. Mesmo quando falhamos, Deus continua protegendo sua promessa. Ela depende da fidelidade de Deus, não da perfeição humana. E então, finalmente, o impossível aconteceria. Sara daria à luz, e a promessa se tornaria realidade. Se você quer ver o nascimento de Isaac e o cumprimento da promessa, inscreva-se no canal, porque a história continua. Ecos da Eternidade, episódio 27. O filho da promessa. Depois de anos esperando, depois de dúvidas, depois de lágrimas, o impossível aconteceu. O filho da promessa nasceu. Deus havia falado, e agora, no tempo certo, ele cumpriu. Sara engravidou, mesmo em idade avançada, mesmo quando parecia impossível. Chegou o momento e Sara deu à luz. Um menino, o filho tão esperado, o filho prometido. Abraão deu ao menino o nome de Isaac, que significa riso, porque aquilo que antes parecia impossível, agora era motivo de alegria. Sara disse: "Deus me fez rir. Todos que ouvirem isso vão rir comigo." Era alegria verdadeira, depois de anos de dor. Tudo o que Deus havia dito se cumpriu, nem antes, nem depois, no tempo certo,
No 8º dia, Abraão circuncidou Isaque, cumprindo o que Deus havia ordenado. A aliança continuava. Agora tudo mudava. A promessa não era mais apenas palavras, era realidade. Estava ali, nos braços, mas nem tudo era perfeito. Ismael começou a provocar, gerando tensão dentro da casa. Sara percebeu, e isso levaria a uma decisão difícil. Uma decisão dolorosa. Sara pediu que Agar e Ismael fossem embora. Abraão ficou triste, era seu filho. Mas Deus falou com ele: ouça Sara, porque é por Isaque que a promessa continuará. Mas Deus também fez uma promessa sobre Ismael: ele não seria abandonado. Esse episódio mostra algo essencial. Deus cumpre o que promete, mesmo que pareça impossível, mesmo que demore. Mas o teste mais difícil ainda estava por vir. Deus pediria algo impensável, um pedido que colocaria Abraão à prova como nunca antes. Se você quer ver um momento mais impactante da vida de Abraão, inscreva-se no canal, porque a história continua. Ecos da Eternidade, episódio 28, o teste final, e se Deus pedisse aquilo que você mais ama. Abraão esperou anos por um filho, e quando finalmente o recebeu, Deus fez um pedido impossível. Deus falou com Abraão: pegue seu filho, seu único filho, aquele que você ama, e vá até o monte que eu lhe mostrarei. Era mais do que um pedido, era um teste. Abraão não discutiu, não questionou, não atrasou. Na manhã seguinte, ele se levantou, preparou tudo e partiu. 3 dias de caminhada, 3 dias de silêncio, 3 dias com um pensamento pesado. Mas Abraão continuou. Ao se aproximar do lugar, Abraão disse aos servos: fiquem aqui, eu e o menino iremos, e voltaremos. Mesmo sem entender, ele ainda acreditava. Durante a subida, Isaque perguntou: pai, temos o fogo, temos a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá. Uma frase simples, mas carregada de fé. Eles chegaram ao lugar. Abraão construiu o altar, organizou a lenha, e então fez o impensável. Abraão levantou a mão, com o coração firme. Mas naquele instante, algo aconteceu. Abraão, pare, não toque no menino. Era Deus, intervindo no último segundo. Agora sei que você teme a Deus. Abraão havia passado no teste. Então ele olhou e viu um carneiro, preso pelos chifres. Era a provisão. Era a resposta. Abraão ofereceu o carneiro e chamou aquele lugar: o Senhor proverá. Deus falou novamente: eu te abençoarei. Sua descendência será grande. A promessa estava mais firme do que nunca. Esse episódio revela algo profundo. Fé não é apenas acreditar, é confiar, mesmo quando não faz sentido. Depois desse momento, a história continuaria. E uma nova fase começaria, com perdas e novos começos. Se você quer continuar acompanhando essa jornada, inscreva-se no canal, porque a história continua. Obrigado por assistir até o final. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E siga para mais histórias como essa.